Hebreus 4:12 nos diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Irmãos, quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei impressionado com a alegria, o entusiasmo daquele líder, daquele pastor, para aquela tribo, que ele ensinava, ele falava, ele usava exatamente a ideia da tradição oral, porque eles não tinham escritos, não tinham nada como referência escrita na língua deles, e eles usavam então, aquele homem usava o seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu com as escrituras sagradas, para ensinar aquele povo a amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que quando a Bíblia, e não foi a Bíblia toda, o Novo Testamento que chegou para eles naquele dia, foi algo especial, espetacular, porque eles teriam acesso agora à palavra de Deus, a esta palavra que o autor de Hebreus descreve como uma palavra viva, uma palavra eficaz. Interessante é que os judeus possuíam muito a ideia, nos seus costumes tradicionais, eles tinham uma concepção sobre haver poder nas palavras. Aquilo que era dito no meio, no contexto de um grupo de judeus, tinha um peso muito grande. Por isso que no início das Escrituras, quando nós abrimos o Gênesis, tudo que foi criado, com exceção do homem, tudo que foi criado veio através da palavra de Deus. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre os céus, e houve separação entre os céus. Tudo que Deus falava, e a sua palavra tinha esta conotação de poder, criava, acontecia. E os judeus trouxeram isso no seu aprendizado, trouxeram isso naquilo que eles estavam ensinando para as crianças, de que havia poder nas palavras. Por isso que o autor aos Hebreus, quando escreve essa carta de maneira geral, para atingir aquela comunidade, ele estava dizendo, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ele não se referia apenas ao que estava escrito, porque até naquela época em que o livro de Hebreus foi escrito, não existia ainda na totalidade tudo o que havia sido montado, composto sobre a Bíblia que nós temos hoje. Mas quando ele se referia à palavra de Deus, ele estava se referindo a todas as falas de Deus, e principalmente aquelas que foram registradas, para que nós pudéssemos ter acesso a elas hoje, para que nós pudéssemos ter acesso àquilo que Deus tem a nos ensinar hoje. E o que muitas vezes me deixa entristecido é saber que nós desprezamos a palavra de Deus. Nós preterimos. Muitas vezes eu troco a leitura da palavra de Deus pela leitura de um livro de ficção científica, ou de um livro que conta a história de um bruxo, ou de um livro que vai contar a história de batalhas que acontecem em uma terra-média, onde existia a terra do gelo, a terra do fogo. Trocamos aquilo que de fato tem sentido, significado e essência para a nossa vida, para simplesmente lermos as páginas de um jornal. Lermos lá as notícias esportivas, ou as notícias econômicas, políticas. Eu não estou dizendo, irmãos e queridos, que vocês não podem fazer isso. Muito pelo contrário. Ler é muito importante. Vocês podem fazer isso, devem fazer, até porque tem muita gente que precisa
ter informações nos jornais ou em periódicos que são necessários para o seu trabalho. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que nós precisamos desenvolver o hábito, e o hábito saudável, de termos contato com a palavra de Deus, de experimentarmos e conhecer este Deus que nós cultuamos todos os domingos, ou nas quartas-feiras, ou nas nossas casas. Precisamos ter o hábito de poder ouvir Deus através da sua palavra. Tem gente que chega para mim assim: pastor, ora por mim, porque eu preciso experimentar, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, a vontade de Deus está aqui, ó. A vontade de Deus está aqui, revelada a todos nós. Muitos tentaram destruir esse texto, muitos tentaram acabar com ele, queimar, para poder tirar das pessoas a oportunidade de ouvir e, ao ler, de poder estar entendendo o que Deus quer de cada um de nós. Muitos tentaram, mas não conseguiram. A Bíblia continua ultrapassando as décadas, os séculos e até o milênio. Nós temos agora um texto que precisamos não só ler este texto como se fosse uma leitura acadêmica, mas precisamos viver o que o texto sagrado tem a nos dizer. Por isso que o autor aos Hebreus, ele começa dizendo: a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Existem muitas publicações que, com o passar dos anos, se tornaram publicações mortas. Não fazem mais sentido, não tem mais efeito na vida das pessoas. Platão foi um grande filósofo, um homem que trouxe uma nova visão sobre o aspecto do conhecimento, da razão. Um homem que, como aprendiz, aluno de Sócrates, que foi um dos mais marcantes filósofos do período antes de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Platão escreveu aquilo que Sócrates dizia, porque Sócrates não escreveu nada. E depois Platão também procurou escrever alguns dos seus pensamentos. Muitos dos pensamentos, das ideias, da maneira como Platão observa e declara sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, a funcionalidade da razão, a maneira de entendermos as coisas na nossa mente, depois nós produzirmos na vida real. Muitos desses textos, poucas pessoas leem. Somente aqueles que são estudantes de filosofia, ou aqueles que precisam estudar esse texto para fazer algum tipo de trabalho acadêmico. Não existe nesses textos de Platão uma similaridade com o que nós temos na palavra de Deus, porque ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma palavra morta. As declarações divinas transmitem vida. Tudo que nós encontramos e podemos ler na palavra, ela transmite vida, porque ela vem do próprio Deus. Ela é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Não se trata de uma letra morta, trata-se de uma declaração de um Deus vivo, um Deus que fala. E eu já disse isso para vocês aqui, em uma das minhas pregações. Um Deus que fala, e que o conteúdo da fala de Deus é vivo, porque expressa a vontade moral de Deus, porque expressa o amor de Deus, porque expressa o cuidado de Deus. É por isso que a palavra, ela é viva, ela é impelida pelo Espírito Santo, é algo vital e poderoso e importante na vida daqueles que se dizem crentes em Jesus. Como é que está a sua leitura da palavra de Deus?
Talvez se eu pudesse perguntar aqui, alguns vão até dizer que estão relapsos. Ah, pastor, não tive tempo de ler. Não tive tempo de ler a palavra de Deus. Não tive tempo para a Bíblia. Irmãos, o tempo, o hoje, nós podemos controlar. Amanhã não. O amanhã não tem como. Eu não sei o que vai acontecer. E o que passou, já passou. Mas o hoje nós podemos controlar. Porque é o que nós temos. E se você não criar na sua mente, no seu coração, e se você não criar essa predisposição para ler a palavra de Deus, você nunca vai experimentar a vivacidade que essa palavra tem. Porque apenas vir ao domingo na igreja para ouvir o sermão que vai ser pregado em cima da palavra de Deus é muito pouco, irmão. É muito pouco. Você precisa ter contato com a Bíblia. Nós, na nossa história, nós fomos conhecidos por muito tempo em sermos os Bíblias. Que a gente saía normalmente das nossas casas, indo para a igreja ou para os cultos nos lares, carregando a nossa Bíblia. E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, sabe por causa de quê? Porque os meus amigos iam falar de mim. Ih, ó, lá vai o crente. Lá vai o Bíblia. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. E aí antigamente tinha aquela Bíblia com cantor cristão, né? Era enorme. Você carregava quase uma enciclopédia debaixo do braço. E aí a gente, muitas vezes, eu estava andando na rua com a Bíblia, aí eu via que vinha uma galera que me conhecia, eu trocava ela de braço, para eles não poderem ver que eu estava carregando a Bíblia. Uma coisa de adolescente, porque não me foi ensinado na minha época de adolescente o significado, o valor, a vivacidade da palavra de Deus. Eu apenas tinha ela como um livro, como se fosse acadêmico. Decorei muitos versículos, ganhava nos debates bíblicos. Eu era rapidinho na Bíblia e abria a Bíblia. Na época de embaixador do rei, então, era tranquilo. Tinha os conclaves, a gente ia para lá responder sobre o livro de Atos. Eu li o livro de Atos umas 20 vezes antes do conclave. Eu chegava lá, eu tinha todas as respostas na ponta da língua, porque era assim o meu relacionamento com a Bíblia, simplesmente acadêmico, de decorar, de querer saber para poder ganhar na competição. Infelizmente isso é uma coisa que me acompanha. Eu sou muito competitivo, muito competitivo. E esse negócio de ser competitivo, uma vez eu fiquei vendo eu tive uma experiência com um garoto amigo do meu filho, que frequentava a nossa casa, filho de amigos meus. Eu me lembro que eu com 40 anos, e ele, acho que tinha 8, 9 anos. Aí ele, tio, vamos jogar videogame? Vamos. Aí nós sentamos lá, abrimos o FIFA e começamos a jogar. Pá. E aí ele vai, pá, fez um gol em mim. Ih, tio, estou fazendo um gol, hein? Tá, você não está com nada. Aí eu, beleza. Aí ele falou, tio, fez outro gol em mim. Ih, tio, você é ruim mesmo, hein? Falei, beleza. Aí falei assim, então agora é para jogar para valer, né? Aí eu fui, comecei, pá, pum, fiz um gol nele, fiquei quieto. Pum, fiz 2 gols nele, fiquei quieto. 3, 4, 5. Falei assim, tá bom para você? Tá bom para você ou você quer mais? Pô, tio, você não sabe brincar não? Um homem de 40 anos competindo com um menino de 9. Essa questão da competição me persegue. Faz parte do meu DNA. E aí então, no que diz respeito à Bíblia, eu era assim. Eu usava a Bíblia para competir, para poder estar lá, para eu saber mais, para ganhar dos outros, para ganhar prêmio, para eu levar para casa uma medalha, para levar para casa uma que eu ganhei o prêmio. Por muito tempo, eu usei a Bíblia nesse sentido. Até um dia que essa palavra, ela se tornou viva em mim. E ela então revelou algumas coisas na minha vida
que precisavam mudar. E a partir daí eu tive uma outra concepção da Bíblia. Foi a partir daí que eu comecei a ler a Bíblia, com a intenção de ouvir Deus, com a intenção de ser mudado por Deus. E aí eu comecei a minha leitura sequencial da Bíblia. E por vários anos eu venho lendo. E pude assim ler todo este livro. A Bíblia, ela é uma palavra, é a palavra de Deus que é viva. Ela também, ela é eficaz, porque ela trata-se de uma palavra revestida de sabedoria e graça. A ideia de ser eficaz é que a palavra de Deus, ela é forte. Aquilo que está contido nesse texto que temos como a palavra de Deus, ele tem poder e pode transformar as pessoas. Eu li a história de um homem que era alcoólatra e também fumava muito. E um dia ele ganhou um Novo Testamento. E aí, a pessoa que deu para ele o Novo Testamento falou sobre Jesus para ele. Ele pegou o Novo Testamento, levou para casa. Então aquele homem, depois que ele tomava os 2 tragos lá, ele ia acender o cigarro dele. Aí ele pensou, poxa, vou fazer uma coisa, eu tenho fumo, então vou pegar um pouco do fumo e vou enrolar nas folhas desse livro que me deram aqui, que era o Novo Testamento. Aí aquele homem, só que antes dele fumar, ele lia, ele arrancava a folha do Novo Testamento e lia. Acabou de ler, aí ele botava o fumo, enrolava e fumava, literalmente. Teve uma pregação aí do pastor Lucinho que ele cheirou a Bíblia, né? Tem um negócio desse tipo na internet aí. Mas dessa história que eu li, ele fumava, literalmente. Aí foi arrancando página por página. Todo dia ele fazia isso. E aí um dia, quando ele já estava no Evangelho de João, a Bíblia já começava no Evangelho de João para ele. No Evangelho de João, aquele homem então arrancou a página que tinha o capítulo 3 de João. E ele foi ler, antes de fumar, ele foi ler. E aí ele leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, estas palavras tomaram poder na vida daquele homem, de tal forma que ele não conseguiu acender um cigarro com essa página da Bíblia. Ele não conseguiu. Ele tentou, mas ele voltava, abria e lia de novo. Tentou a segunda vez, não conseguiu, voltou, abriu e leu de novo. E aquele homem, segundo a história da biografia dele, ele se entregou a Jesus a partir da leitura de João 3,16. E ele termina a sua história dizendo o seguinte: até João 3,16 eu fumei a Bíblia. A partir de João 3,16, Deus me consumiu. Deus tirou de mim aquilo que era pernicioso, pecaminoso, e me deu uma nova vida. Deus me transformou. Esta é a palavra eficaz, que tem poder para transformar. Muitas vezes nós, irmãos, não usamos a palavra de maneira adequada, mas Deus usa o texto e transforma a vida de pessoas. Esta é a palavra eficaz. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela também, ela é penetrante, conforme a ideia daquela espada afiada de 2 gumes. No primeiro século, os romanos, eles tinham uma arma que era formidável. Era uma espada que cortava dos 2 lados. Então e era uma espada própria para batalha corpo a corpo. Quando então o soldado estava com aquela espada e ele desferia um golpe na vida de uma outra pessoa, quando ele enfiava a espada, ela já saía cortando. Quando ele puxava, ela terminava de cortar do outro lado.
Com essa espada, por exemplo, eles conseguiam, num golpe só, decepar braço, perna, até a cabeça da pessoa. Num único golpe, que ela cortava dos dois lados. A espada penetrante foi a figura usada na palavra de Deus para poder nos mostrar que a palavra de Deus, ela traz à tona, podemos assim dizer, ela desnuda as ilusões, as fraudes, os intuitos humanos, ela examina os motivos humanos. A palavra de Deus, ela é penetrante porque ela vai na divisão exatamente entre a alma, o espírito, a questão das suas emoções, dos seus pensamentos, e a questão também a respeito do seu relacionamento com Deus. Esta é a Bíblia, é a palavra de Deus que faz isso na vida de todo homem. Revela o que é confuso, revela aquilo que está atrapalhado, revela aquilo que é errado. E uma das razões das pessoas não lerem a Bíblia, isso é fruto de pesquisa, uma das razões das pessoas não lerem a Bíblia é porque elas já tiveram algum contato com a Bíblia, mas não quiseram ler a Bíblia ou continuar a leitura da Bíblia, é porque a Bíblia, ela estava revelando muita coisa que precisava mudar na vida dessas pessoas. A Bíblia revelava a forma de viver errada que ela estava vivendo. E aí a pessoa parava de ler a Bíblia. Não quero mais ler a Bíblia. A justificativa é essa. Ah, esse texto aqui é um texto radical, fundamentalista. Exatamente porque ele tocou no ponto da vida daquela pessoa que precisa mudar. É nesse sentido que o autor de Hebreus coloca a palavra de Deus como esta espada de dois gumes, porque ela toca no ponto. Quantas vezes, irmãos, lendo a palavra de Deus, eu me deparei com verdades e princípios que não estavam fazendo parte da minha vida. Porque o ler a palavra de Deus não é simplesmente fazer uma leitura de conhecimento, mas é você viver aquilo que ela está ensinando. E quantas vezes eu olhava para aquele texto e eu via que aquilo não fazia parte da minha vida. Você quer ver um texto que muitas vezes nós temos dificuldades em aplicar à nossa vida? Perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Ah, não, pastor, aquilo que fulano fez para mim não tem perdão. Não tem perdão. Ora, se para Deus existe perdão para todas as coisas, se Deus perdoou você, inclusive, por conta de tudo aquilo que você fez, por que você não pode ser um crente, um cristão comprometido com Deus e perdoar o próximo? E o mais, Jesus não falou de perdoar o amigo, porque perdoar o amigo é simples. Aquele que é seu amigo e faz alguma coisa, você acaba perdoando porque ele é seu amigo. Jesus falou o seguinte: olha, você tem que amar e tem que perdoar os seus inimigos. Os seus inimigos. Por isso que tem muitas pessoas que não gostam, não querem, porque quando leem a Bíblia e se deparam com textos desse jeito, desse sentido, elas não querem praticar, que é difícil. Mas como eu disse para vocês, é o Espírito Santo que dá energia, que vai dar poder nestas palavras. E é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que nós venhamos praticar, exercitar isso na nossa vida. E meu irmão, quando a Bíblia nos manda e ela fala sobre esse tipo de ensinamento, é porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Voltando à ideia do perdão, quando nós não perdoamos as pessoas, nós é que sofremos. É mais ou menos assim: eu não perdoo aquela pessoa que me fez algum mal, é como se eu tomasse veneno e eu quero que ela morra. Eu tomo veneno, mas eu quero que ela morra. O não perdoar é assim, porque é você que sofre. Toda vez que você vê a pessoa, aquilo vem na sua mente, você sofre por causa daquilo. Mas se você se mantém lá, não vou perdoar, não vou perdoar. Só vou perdoar se ele vier pedir perdão. Está errado, irmão. Está errado. Mesmo que a pessoa não venha te pedir perdão,
libera perdão. Perdoe. Perdoe. Porque ao perdoar, você vai estar se curando, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Que nós podemos nos curar quando nós deixamos de fato este texto sagrado, que é vivo, que é eficaz, que é penetrante, fazer sentido na nossa vida. A Bíblia, então, é esta palavra, e ele termina dizendo que a palavra de Deus, ela julga os pensamentos e as intenções do homem. Aquilo que Deus diz em seu livro, através dos seus profetas, por meio de Cristo, através do Evangelho, é ativado pelo Espírito, de modo a revelar, condenar e julgar os que estão, ou então dar promessas e abençoar, dependendo das condições espirituais do indivíduo. E porque Deus julga as intenções, a hipocrisia se desfaz, o engano é desmascarado. O ponto desse versículo, quando fala que Deus julga as intenções, é dizer que é impossível enganar a Deus. É impossível. A palavra de Deus, então, julga as nossas intenções, julga os nossos pensamentos. Do que você está enchendo a sua mente, a sua vida? A palavra de Deus faz uma peneira nisso aí. Muitas vezes nós temos, igual aquele garoto, né? Do vídeo. Estava lá na internet, navegando em pornografia. Estava enchendo a mente dele, ainda criança, com pornografia. A palavra de Deus, ela é penetrante porque ela julga as nossas intenções, os nossos pensamentos. E ela nos mostra o erro. E nós precisamos mudar. É por isso que eu disse, numa quarta-feira aqui, que o pecado, ele tem que ser um acidente na vida do cristão, e não um hábito. Porque se ele é um hábito, nós vamos sempre ter a intenção de pecar, nós vamos premeditar o pecado. Mas quando ele é um acidente, aconteceu, nós temos condições de chegar diante de Deus e pedir perdão, porque a palavra dele nos revela, e ela também nos fala, que quando nós nos aproximamos, nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel. Por isso que a Bíblia tem um sentido e um significado. Nós podemos dizer que a gente não vê Deus, a gente não consegue tocar em Deus, mas quando você toca na palavra, quando você lê a palavra, quando você ora e pede, Deus, fala comigo, é como se você estivesse abraçando Deus. Como se você estivesse abraçando Deus. E a gente pode usar isso aqui na igreja. Vou te perguntar assim, você já deu um abraço em Deus hoje? Dar um abraço em Deus significa, você já leu a palavra hoje? Deus já falou para você hoje? Deus já revelou a vontade dele hoje para a sua vida? Ao lermos a Bíblia, nós devemos buscar ouvir a voz de Deus, deixar Deus agir e falar através da Bíblia. Nós temos que ter a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus. Devemos pedir ajuda antes de lermos o texto sagrado. E aí eu vou dar umas dicas para terminar para você, para terminar minha palavra nessa manhã. Já que vocês ouviram, já ouviram tantas vezes falar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é importante, vamos parar, vamos sair apenas do discurso, do blá blá blá, e vamos partir para o que é real, para o que precisa ser feito. Então, meu irmão, se você nunca fez isso, tenta anotar aí. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, ora a Deus, ore diante do Senhor e peça, Senhor, eu vou ler a tua palavra, eu tenho algumas dificuldades, mas me ajuda a entender, que o teu Espírito Santo dê orientação na minha leitura. Então, antes de ler a Bíblia, ore a Deus, escolha uma versão da Bíblia que você acha interessante para ler. A Nova Versão Internacional é a que eu uso. Escolha um texto não muito grande,
e que tenha sentido completo. Eu sempre tenho sugerido aos novos crentes começar a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, para que eles possam entender as bases do Evangelho, que é Jesus Cristo. Leia o texto 3 vezes. Leia o texto 3 vezes. Sublinhe aquilo que você achar interessante. Registre. Procure pela principal mensagem. Você lê o texto, procura qual é a mensagem principal dele. Reflita sobre como aplicar esta mensagem e registre. Se você leu lá, por exemplo, orai sem cessar, ou ore em todo o tempo, você entendeu, isso é importante, isso é necessário. A partir deste texto, desta palavra que é viva, eficaz e penetrante, você vai então tirar isso e vai praticar. Como é que eu posso orar sem cessar? Como é que eu posso orar sem cessar? A Bíblia mostra que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. E eu digo que nós podemos orar 1 vez por dia, o tempo todo. No ônibus, no ponto de ônibus. Se você está sentado almoçando, não está conversando com ninguém, você pode estar almoçando em oração. Então é uma forma prática de você aplicar aquilo que você lê na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a mesma alegria daquela tribo da Indonésia, quando receberam a palavra de Deus, eu gostaria que fosse a alegria, a sua alegria, quando você se aproxima da Bíblia. Nós não temos problema, a gente pode ler a Bíblia em qualquer lugar, não temos proibições. Hoje à noite eu vou passar um outro vídeo que fala exatamente sobre isso, de um lugar onde a Bíblia é proibida, e as pessoas receberam a palavra de Deus. Mas nós não desfrutamos dessa alegria, a gente muitas vezes desdenha da Bíblia, deixa de lado. E muitos dos problemas que nós temos enfrentado na nossa vida é exatamente por falta de intimidade com a palavra de Deus, por saber aquilo que Deus quer e deseja para cada um de nós. Leia a Bíblia, não é apenas um lema dos batistas brasileiros, mas é podemos dizer assim, é uma ordem para todo aquele que se diz crente em Jesus Cristo. Sola Escrituras, somente as Escrituras. Que a palavra de Deus se torne viva, eficaz, penetrante na sua vida, porque nós vamos saber disso através das suas atitudes. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo quando nós podemos passar aqui e olhar um pouco do texto que fala sobre a importância da Tua palavra para nós. E hoje nós temos esse livro que foi escrito com sacrifício, com muitas dificuldades, por homens e mulheres inspirados pelo Senhor. E agora, ó Deus, que nós possamos desenvolver a alegria e o hábito de ler a Tua palavra, mas não só ler, mas viver a Tua palavra. Que essa palavra que é viva, ela possa ter uma proporção na nossa vida de tal forma que as nossas atitudes venham refletir a meditação do nosso coração, a busca do nosso coração pela Tua presença, pelo ouvir a Tua palavra. Que o amor do Senhor e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos, e que a Tua palavra se torne verdade a cada dia, a cada momento nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém?